Boa tarde a todos. Vamos iniciar tranquilamente, porque nós temos uma longa jornada pela frente. Sorry to speak in Portuguese, because it's tradition of the house, but when you need some help, let us know, ok? Então, é uma reunião muito importante. Quero, antes de tudo, agradecer ao Dr. Roberto Botelho pela organização de um programa tão denso e da maior importância. Nós vamos discutir hoje temas que não são do futuro, temas que já pertencem ao presente. Eu costumo dizer que na medicina nós estamos trabalhando com o passado, mas é o que nós temos. Mas nós temos que trabalhar com o passado, sabendo que é passado, e hoje nós vamos discutir como é que nós passamos para esse futuro, esse momento que está chegando aí, que é até objeto, e me pediu o doutor Roberto que eu falasse na última conferência, que eu não sei como é que eu vou falar em 7 minutos, né? A história da humanidade, a história do universo, em 7 minutos. Como o universo é atemporal, nós vamos estar fora do tempo e do espaço, os 7 minutos vão ocorrer aqui, mas aonde eu vou estar, eu não estarei dentro do tempo e do espaço. Eu gostaria, antes de começar esse simpósio de transformação digital em medicina, the symposium today, as you know, is the Digital Transformation in Medicine, to invite Dr. Roberto Botelho to come to the table and to help me to chair this session that will finish around 8 o'clock. Welcome, Roberto. Bem-vindo, Roberto. Obrigado. Passo a palavra a você para dizer algumas palavras iniciais e depois vamos começar a chamar os oradores, que eles têm um tempo que está marcado na medida possível. Vamos tentar obedecer esse tempo para aproveitarmos bem. I'm saying that the time is short, but it's important today. You discussed here in the meeting of the directors here. I was chairing this meeting since 12 noon. And you are going to inaugurate next month the TED Talk here, our first TED Talk here in this auditorium. In the TED Talk, as you know, you have to talk in very short period of time. So this is the inauguration. One of the academicians spent the time in the United States, Walter Zen, that's here, learning and signing the contract to do this. And you discuss this, the topic. And we are going to discuss the problem of the electronic cigarettes, so the vapor. That's very important today. Bom, de toda maneira, vamos tentar falar nesse tempo, na medida do possível, dar uma mensagem. You have to deliver a message to the people. You have people from different specialties in this house, 100 doctors. E o Dr. Roberto Botelho, agora, por favor, assuma a direção dos trabalhos científicos. Muito obrigado, professor Jorge Alberto Costa Silva. É uma grande honra estar nessa casa de 200 anos, e ela traz toda a tradição, a cultura e a erudição da medicina brasileira conectada a Portugal, graças às últimas reuniões que vimos a sua execução. E esse programa, ele é um programa extremamente pragmático, e todos os palestrantes que convidamos, eles estão executando, praticando o que vão falar aqui. Então, nenhum
foi fazer uma pesquisa de internet para trazer dados para os senhores. São autoridades no que falam, felizmente atenderam ao convite imediatamente, então nós tivemos 100% de resposta, professor, mostrando a credibilidade do programa da academia. Somente um dos palestrantes, o Dr. Otávio Berwanger, do Albert Einstein, ele está no México e não conseguiu chegar ao Rio, é o único que nós não conseguiremos ter. Então, é um programa muito objetivo, pragmático e, de fato, vai apresentar para os senhores o que estão fazendo. E o recado de final do dia, eu estou convencido de que é um recado que transforma a medicina em direção ao singularity e à transparência. Ok. Isso é quando o Bill Gates vai lançar a nova tecnologia, você tem a lei de Moore, né? Então, nós podemos, na sequência, eu vou pedir o professor Guilherme Rabelo para nos trazer outro tema que completaria esse ciclo, porque de nada adianta o que nós estamos dizendo se não entregarmos valor. E o professor Guilherme, ele traz uma proposta de valor oferecida pela transformação digital. Há exatamente uma semana, o professor Guilherme liderou o lançamento do Inova USP, e nós tivemos lá, é uma proposta muito interessante, ele tem experiência, o que ele vai nos apresentar aqui é como trazer uma proposta de valor a partir da transformação digital. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos, obrigado à Academia pelo convite, poder estar aqui com vocês, excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa e Silva, integrante da mesa, doutor Roberto Botelho também pelo convite, organizador desse simpósio, senhores acadêmicos e senhoras acadêmicas, senhores convidados e senhores e senhoras aqui do evento. É um prazer estar aqui e poder falar para vocês sobre esse tema e, de fato, falar sobre valor em saúde, valor na questão da era digital, é algo cada vez mais necessário, uma vez que a gente está, muitas vezes, lidando com quebras de paradigmas. E eu queria aproveitar, mais do que falar somente na questão da mudança de tecnologias e como isso vai romper a questão de valores nessa transformação, falar como isso vai impactar o próprio modelo da saúde, que vai ter que mudar o seu modo de valorar aquilo que a gente faz, né? Porque senão a gente fala sobre valor de tecnologia e não fala sobre o valor do que ela entrega para as pessoas. E, em parte do trabalho que eu tenho feito lá no Instituto do Coração e também na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, a gente tem feito essa questão da transformação, mas eu tenho também dado muita atenção à questão da área de valor em saúde, através de instituições que estão buscando esse tipo de atuação, e a gente vê que profissionais da área de saúde, todos já estão discutindo isto. Por quê? Por que falar sobre saúde e falar sobre valor é necessário? O professor Peter Drucker já disse que o maior perigo em tempos de turbulentos não é a turbulência em si, mas a gente agir nesses momentos com a lógica do passado. Então, a gente está vivendo uma época que a tecnologia está transformando a saúde, as tecnologias que estão chegando, elas estão sendo avaliadas, vimos aqui excelentes apresentações anteriores, mas será que nós vamos continuar pensando do mesmo modo diante dessas novas apresentações tecnológicas? A gente vive uma saúde hoje com uma realidade diferente da que talvez os senhores viveram durante muitos anos e que é impresso por uma mudança social. Nós temos uma sociedade que está envelhecendo rapidamente, que é um sintoma positivo, as pessoas vivem mais, mas viver mais significa que elas querem viver melhor. E viver melhor significa que isso custa. E para isso, nós temos que usar novas abordagens tecnológicas que nos permitam entregar uma vida mais longa, com qualidade e sustentável, do ponto de vista de gestão. Nós temos uma situação no nosso país, como a gente vê na mídia, e até foi colocado anteriormente, a pressão social em função daquilo que elas ouvem, que é a saúde custa muito caro, ou a gente paga muito caro por algo de baixo valor que se recebe. Então, hoje tem-se essa discussão e muitas vezes se nota, será que a tecnologia pode mitigar este dilema que a gente vê? Nós temos um outro dilema, até aqui a acadêmica Gadelha falou, da questão das doenças raras, dos pacientes raros, ou seja, nós temos uma grande parcela do gasto da saúde, às vezes consumido por uma pequena quantidade de pacientes, e
a gente entende que muitas vezes a tecnologia não chega o suficiente para poder mitigar isso. E uma grande parcela da população, que é a base da nossa pirâmide de gastos, não consegue, às vezes, ter um atendimento adequado. Como é que a gente consegue reequacionar isso, uma vez que, muitas vezes, a tecnologia é vista como um agregador de custo e não um mitigador de custo, né? Há um outro fato também interessante, aqui tivemos uma das palestras falando sobre essa questão das empresas que estão chegando, né? Se não me engano foi o Rafael, ou seja, muito de dinheiro está chegando nessa nova área, com a tecnologia chegando, mas por que disto? Porque as pessoas estão esperando isto. Nós estamos vendo que a expectativa de mudança da saúde está pressionada hoje pela experiência que as pessoas têm em outras áreas. Elas querem uma saúde ao estilo Netflix, elas querem uma saúde com precisão móvel, como ela tem no seu aparelho celular da Apple e por aí vai. E entregar essa expectativa numa área tão complexa como a saúde não é uma tarefa fácil. Então, não é só ter tecnologia. Ela está sendo usada da maneira certa? Ela está sendo prescrita para o paciente certo, do modo certo? Então, este é um outro desafio que nós enfrentamos. Senão, nós vamos ter pessoas com expectativas erradas em relação à adição da tecnologia. Por que isso é importante, senhor presidente e acadêmicos? Porque nós estamos numa situação atual em que a mudança das tecnologias disruptivas não é simplesmente de coisas, mas é simplesmente também de nós olharmos que é uma transformação cultural. As pessoas estão sendo transformadas, elas chegam nos consultórios, nos hospitais hoje diferentes. Elas esperam ter um tipo de atendimento diferente. É o efeito do Dr. Google, né? As pessoas estão mudadas, não dá para reverter. E nesse processo de transformação cultural, a gente nota que ele tem um benefício, talvez. É o benefício da gente poder retomar o que 50 anos atrás a gente teve que fazer uma opção na saúde e na medicina. Nós temos que super especializar o entendimento do paciente. Mas hoje juntar essas super especializações, essas peças e partes, está complexo. Estamos vendo que colhemos muitas informações, mas esse quebra-cabeça não é tão simples de pôr de volta. Por isso que, como foi falado lá em 69, o paciente tem que ser entendido como um todo, esse valor é importante, e nisto a tecnologia tem um papel fundamental, para que a gente possa voltar a olhar o paciente como um único indivíduo. Assim, quando a gente nota, alguns anos atrás, o professor Michael Porter falar sobre a redefinição da saúde, ele fala sobre valor na saúde e ele diz que, de fato, não há substitutivo para falar em valor na saúde se não conseguirmos medir informações, ter dados. E esses dados não são tão simples de colocar. O repositório hoje está muito segregado, ele está separado. Então, como entender valor, entender o paciente, métricas hospitalares, qualidade, pagamento, se a gente não consegue olhar o todo de uma maneira adequada? Novamente, vimos aqui várias ações nas palestras anteriores falando sobre tecnologia, de ações que estão tentando reagrupar esses dados para fazermos sentido. Esse é o verdadeiro sentido da transformação digital que a gente está passando. Talvez o presidente, ao final desse simpósio, dessa discussão, vai voltar a falar disso, né? Nós estamos numa convergência tão rápida em que a transformação não é informatizar o prontuário do paciente, transformar papel em computador, em dados. É dizer, o que aquele lado do papel que contém as informações do paciente me contam como história? O que isso traduz? Então, neste caso, essa transformação envolve o que a Organização Mundial de Saúde trouxe dentro da sua política no ano passado da saúde digital. Esta é uma política para o qual o país, o Brasil, é aderente, é signatário. Mas pouco ainda nós estamos vendo mudar. Por quê? Saúde digital não é simplesmente colocar um Apple Watch ou um Fitbit no pulso do paciente. Primeiro, o potencial das tecnologias digitais tem que apoiar os sistemas de saúde existentes. Não é criar um novo sistema, é melhorar o que existe em vários sentidos. É promover saúde e promover prevenção. Isso envolve o uso adequado das informações. Também tem que privilegiar a interação humana. A gente fala muito desse dilema que a tecnologia está trazendo um descompasso entre médico e paciente. Mas, na verdade, ela deveria
encurtar essa distância entre o médico e o paciente. Muito da tecnologia que nós vemos hoje afasta. O médico vira-se contra o paciente porque ele tem que gastar tempo digitando informações. Então, nós vemos que essa interação deve ser uma premissa do desenho das soluções digitais do futuro. E também garantir que essas soluções elas complementem e aprimorem os modelos existentes, inclusive na questão do custeio. Adicionar tecnologia com custo excessivo não é producente e não é sustentável. Então, aqui eu vou pegar um pouco da carona dos meus colegas anteriores e dizer qual é o alfabeto da saúde digital que nós estamos criando. É o alfabeto que só tem esses caracteres, zeros e uns e o código genômico. Este é o idioma que nós vamos falar nesse século. E isto muda-se na questão da educação do profissional da saúde médica, do próprio paciente que vai entender, para que a gente possa ter essa jornada de valor sendo potencializada. Hoje nós estamos muito na base dessa saúde, que é o tratamento da doença, mas se tivermos as ferramentas certas, nós vamos melhorar os diagnósticos. Vimos aqui na questão da radiologia, na dermatologia e outros em que a inteligência artificial está ajudando a melhorar o diagnóstico, mas a melhora do diagnóstico permite-nos ter uma melhor política de gestão deste paciente. E uma melhor gestão do paciente diz que nós temos ferramentas para predizer melhor o comportamento dele ou de um grupo deles. E melhores ferramentas de predição na saúde, elas nos levam a um ponto fundamental na questão do valor, que é a prevenção. E a prevenção ela vem de uma agregação do melhor conhecimento desse paciente, que é um paciente digital hoje, né? Todos eles já estão gerando esse rastro digital. Não se confundam com esse gráfico, mas, na verdade, ele é o mapa da transformação digital da saúde. Ele foi publicado há 2 anos atrás e ele demonstra que a nossa saúde digital de valor, ela é não elementos e partes, mas ela é a conjugação de peças e partes dentro de um sentido. São as freeways ou as highways, né? As ruas, quando você lida com a ferramenta digital, o Digital Health, quando você lida com a informação que ele agrega na transformação, que é aquilo que nós queremos saber sobre as pessoas, agregada à saúde de precisão médica. É a medicina personalizada. É nessa conjugação de fatores, como uma fórmula de remédios prescritos, que nós vamos entregar a medicina do futuro. E isso sim vai fazer muito sentido no valor que nós entregamos. Essa transformação que nós vemos é um ecossistema. Não pode ser solto. Porque o nosso sistema hoje, quando é desagregado, nós vemos o que acontece com a saúde. Custa caro, é ineficiente e não entrega o que o paciente, o cidadão espera. Então, como fazer isso na prática? Um exemplo clássico, até o Dr. Roberto Botelho vai poder falar, é quando você conjuga a tecnologia aplicada a um desafio. A telemetria, mais do que fazer telemedicina ou monitorar o paciente, como se fosse um Big Brother, não é algo interessante. Mas quando ela está associada a uma melhora de condições, por exemplo, para uma assistência remota ao paciente, ou seja, você está dando atendimento a ele. Quando você tem isto permitindo uma intervenção precoce no paciente para reduzir a hospitalização e o custo assistencial, a gente pode dizer que essa transformação digital trouxe benefício social. Ela tem valor. Ou seja, essa transformação é um reequilíbrio da balança que nós vemos hoje entre gastos e qualidade. Algo muito difícil, mas extremamente necessário. A gente viu alguns exemplos anteriores, né? Até o senhor excelentíssimo presidente comentou sobre essa multiplicidade de empresas, mas elas não estão ali à toa. Muitas delas, talvez em 2 ou 3 anos, não vão nem existir, vão ser compradas, vão morrer ou vão gerar ideias de outros. Mas o que elas estão gerando na cadeia da transformação da saúde? Elas estão gerando um modo de repensarmos o que nós estamos entregando, enquanto profissionais, enquanto empresas e enquanto sociedade. Elas falam sobre tecnologias que estão aplicadas a desafios, a problemas, e essa combinação que gera valor para a saúde. Essa equação, essa balança, senhores acadêmicos e presentes, ela é uma balança muito delicada. Reduzir custo não é cortar despesa. Reduzir custo é você entender como você equilibra com a tecnologia e melhores processos
uma entrega de qualidade baseada naquilo que o paciente deseja. A gente viu até a questão aqui de medicamentos. Dar igual para todos não quer dizer que demos equitativamente ou igualmente. Muitas vezes estamos entregando o remédio errado para a pessoa errada. Por isso que a tecnologia vai ajudar essa revisão do nosso modelo de sustentação da saúde de valor. Não é pagar pelo quilômetro rodado mais. É pagar por aquilo que nós entregamos de desfecho, de qualidade, de transformação na saúde do paciente. É a saúde baseada em valor. E nós estamos numa fase de transição bastante grande entre os modelos existenciais de pagamento. Por exemplo, aqueles que nós vemos hoje que pagam por aquilo que nós fazemos, pelo quantitativo, por alguns que já estão mostrando que estão pagando pelo desfecho do que o paciente tem, e muito em breve vai ser uma medicina personalizada pela qualidade também daquilo que nós entregamos. Ou seja, para podermos mudar o modelo de valor, a tecnologia nos traz novas ferramentas para essa equação. Podemos medir diferente, medir mais vezes, diferenciar quem nós medimos, e isso vai ser valorado. Eu acredito muito nessa questão de como a tecnologia vai ajudar a mudar este cenário do gráfico. A nossa saúde no Brasil é uma saúde extremamente voltada à direita do gráfico. Os pacientes querem ir para hospitais terciários, alta complexidade, pronto-socorro, tudo de alto custo. Mas a prevenção e uma boa estratégia com o uso da tecnologia migra essa curva de custo para a esquerda, com qualidade aumentada. É a deshospitalização, a monitoração remota, o acompanhamento do paciente, a identificação do paciente de doença rara, porque a gente consegue identificar exatamente o que ele é e a gente entrega a ele, talvez, de um modo preventivo. Isto vai reduzir o custo e aumentar a qualidade. É simples? Não, senão já teria sido feito. Mas é necessário, extremamente necessário. Então, como conclusão, a gente vê alguns casos. Essa empresa é uma empresa americana, é uma startup, uma das novas. E o que ela fez? Ela disse assim, eu vou usar a tecnologia para mudar o paciente diabético. Eu quero mudar o hábito dele para que se o meu cliente, que é a empresa que me paga, a seguradora, a empresa que tem um grupo de colaboradores, se eu não conseguir mudar o hábito desta pessoa para reduzir o sinistro dela através da tecnologia e ela reduzir o custo, eu não recebo. Eu entro no risco com você, porque o que eles querem é mudar o hábito do paciente, para que ele seja um paciente talvez crônico, mais saudável, dentro do possível. Este é um novo modelo de negócio que só é possível com a transformação tecnológica. Nós vamos ver que nós temos uma migração de atendimentos tradicionais hoje com novos atendimentos. Eles vão convergir para o quê? Para a gente medir desfecho. O que de fato está sendo transformado na entrega do serviço que nós prestamos. E é nisso que nós vamos ver o valor sendo pago. Nosso país já está começando essa discussão. A Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou recentemente esse novo guia para a implementação da medicina baseada em valor, a remuneração baseada em valor. E nós já estamos vendo que o que se quer, na verdade, é contribuir com a sustentabilidade da saúde. E isto é necessário. Então, esta discussão, ela não prescinde da tecnologia. Ela precisa da tecnologia, mas uma tecnologia que tem que ser adequada aos objetivos que nós queremos usar. E será que faz diferença? Para concluir, olha só que interessante, esse é um estudo europeu mostrando o uso da tecnologia de telemonitoramento de pacientes cardíacos remotamente nas suas casas. Quando eles eram monitorados, pacientes com insuficiência cardíaca, remotamente, eles tinham uma economia por paciente média de 450 euros por ano até 1.000 euros, dependendo do tipo de paciente. Imaginem se você economiza isto versus o número de pacientes ano, qual é a economia do sistema que você tem e recurso esse que é liberado para outros. Neste caso, a telemonitoração do paciente foi eficaz. Ela era indicada, não era um luxo, era uma necessidade. Assim como, por exemplo, mudanças de monitoramento em processos. A questão do ciclo do sangue, das transfusões, ou indicação adequada de recursos que são limitados e caros. A questão de gerenciamento do sangue do paciente é um refoco no paciente.
E esse processo, através de uso de sistemas, prontuários eletrônicos, clínicas antecipadas para você diagnosticar precocemente anemias e por aí vai, tem feito com que, por exemplo, na Austrália, que é esse trabalho, a mudança da política de Estado sobre a gestão perioperatória do paciente tenha economizado valor significativo de recursos. Por isso, para finalizar, senhor presidente, e também a gente vê, qual é a chave da mudança do mundo digital, de tudo que nós estamos falando aqui? Não é a tecnologia em si, porque ela é transitória. Ela se chama confiança. É quão confiável será a solução que nós colocarmos e entregarmos para o operador do serviço, para o profissional que vai usar e para o paciente que vai consumir. Se não for confiável, quer na gestão dos dados, quer na indicação, na aplicação, ela é mais perigosa do que você não usá-la. Confiança é igual em banco. Se você perde, não importa quão aparente seguro seja o banco. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para os senhores, para a gente meditar. O Steve Jobs é uma pessoa que todo mundo reputa como um grande visionário, né? Mas ele falou algo que é extremamente relevante. Não é a tecnologia que devemos nos focar. Elas vão ser passageiras e vão ser naturalmente transitórias. Mas o que é importante é que a gente confie nas pessoas que vão usá-las e que vão mudar, porque a gente vê que nós temos ativos humanos muito bons, inteligentes, e que com as ferramentas certas, eles de fato vão trazer transformação e valor para a saúde que nós tantos desejamos. Muito obrigado. Então, parece que nós conseguimos, professor Flávio. Guilherme, é o que a gente esperava de mais um engenheiro que fala de entrega de valor, e o desafio da saúde global, e no Brasil não vai ser diferente, eu acho que nosso desafio é maior ainda, é o que você falou, entregar valor e entender o que é valor, E, realmente, você foi num ponto que eu acho tão interessante, está aqui conosco o Dr. Benhur Ferraz, que há 11 anos ele escrevia sobre a transparência na medicina. Eu lembro que o Benhur ele escreveu um editorial falando da caixa preta no centro cirúrgico, um eminente cirurgião de transplante de fígado, um líder mundial nisso, e há 11 anos o Benhur falava nisso, que o que a gente percebe que essa transformação digital traz o que o sistema precisa para entregar valor, que é a transparência para interoperabilidade, porque quem paga não acredita em quem presta o serviço, e quem presta o serviço não acredita em quem paga. E a ferramenta digital, ela traz essa transparência, a rastreabilidade. No final, nós vamos conseguir discutir bem o tema. Muito obrigado por essa contribuição. Muito obrigado. A sessão está muito interessante mesmo. Há 15 anos atrás, eu fiz uma conferência aqui e eu dei um título bizarro para a época, sobre a imortalidade da mente humana. Não saiu nenhum acadêmico até o fim. No fundo, o que eles queriam era um endereço para onde iam, você está entendendo? E aí eu disse, isso eu não dou, isso eu posso vender se eu souber. Mas nós estamos discutindo aqui coisas que é sobre a imortalidade da mente, né? A continuação, ela ampliada, mente ampliada. E eu gostei muito da frase do Guilherme Rabelo, de Peter Drucker, que o nosso secretário já publicou num dos nossos grupos sociais, quando ele diz que o maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. O Einstein disse uma coisa parecida: se você procurar resolver um problema com o mesmo raciocínio, com a mesma lógica que você usou, que criou o problema, você vai chegar ao problema, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, realmente, nós estamos nesse, e vai ser o final da nossa reunião de hoje, essa mudança de paradigma que nós temos, que nós vamos ter que pensar diferente. E o importante é que o pensar diferente, antes ele se dava devagar, mas hoje ele pode, você ir dormir hoje e amanhã acordar com um mundo totalmente diferente, como se fosse num sonho, né?